Que a presença invisível de Jesus seja o alento que sustenta teu espírito nas horas serenas e nas difíceis. Alma querida, seja bem-vindo a este espaço de luz, onde a vida encontra sempre um motivo para florescer. Hoje, quero falar diretamente ao seu coração. Talvez você esteja cansado, talvez sinta um vazio que não sabe explicar, ou até carregue perguntas que pesam no silêncio da sua alma. É a você que me dirijo agora, com ternura e respeito, para caminharmos juntos nesta reflexão sobre o valor inestimável da vida. A vida, meu amigo, não é apenas a soma dos dias que se sucedem. Ela é sopro divino, chama que nunca se apaga, ainda que a dor pareça mais forte. Cada respiração sua é testemunho de que Deus ainda acredita em você, de que há um sentido maior para a sua jornada, mesmo quando os olhos não conseguem ver. E eu quero que por alguns instantes você permita que seu coração se abra para essa possibilidade, a de que você não está sozinho. O Espiritismo nos ensina que a vida não termina no túmulo. Somos viajores imortais, atravessando diferentes estações da existência, acumulando aprendizados, vencendo provas, reencontrando afetos e reparando equívocos. O corpo é apenas a vestimenta temporária da alma. A sua essência, essa chama divina que você carrega dentro de si, é eterna, indestrutível, feita da mesma substância do amor que criou os mundos. E é exatamente por isso que precisamos olhar para a vida com reverência, porque cada instante, mesmo o mais doloroso, é oportunidade. Uma porta que se abre para que aprendamos, para que superemos, para que nos tornemos melhores. Quantos de nós, diante das aflições, sentimos o desejo de abandonar a caminhada, de desistir? Talvez você já tenha sentido isso. Talvez essa ideia já tenha atravessado o seu pensamento em horas de desespero. E se isso aconteceu, não se culpe. Você é humano. Você sente. Mas saiba, você também é espírito imortal, herdeiro da esperança, e pode muito mais do que acredita. A obra Memórias de um Suicida, ditada pelo espírito de Camilo Castelo Branco, é um testemunho poderoso sobre o valor da vida. Nela compreendemos a profundidade das consequências daqueles que, iludidos pela dor, tentaram abreviar a própria existência. E, ao mesmo tempo, descobrimos o infinito amor de Deus, que não abandona nenhum de seus filhos, mesmo os que se perdem nos abismos do desespero. Essa leitura nos desperta para uma verdade grandiosa. Viver é sempre a escolha mais sábia. Talvez você pergunte, mas por que a vida é tão difícil? Por que tantas lágrimas, tantas perdas, tantas lutas? Irmão querido, irmã querida, cada experiência, por mais dura que pareça, é parte de uma obra maior. O barro precisa do fogo para se transformar em vaso resistente. O ouro precisa da fornalha para reluzir em pureza. Nós, espíritos eternos, precisamos da vida e de suas provações para revelar em nós a essência divina que carregamos. E eu lhe digo com toda a emoção da alma, você é mais forte do que a dor que sente. Você não é a sua tristeza, nem o seu fracasso, nem os seus erros. Você é filho da luz, herdeiro da esperança, viajante do infinito. E ainda que hoje os caminhos lhe pareçam escuros, há sempre uma manhã esperando por você. Portanto, receba estas palavras como um convite, não apenas a escutar, mas a sentir. Deixe que o sopro do Espírito alcance seu coração. Respire fundo. Permita-se acreditar que a vida tem valor, mesmo quando tudo parece perdido. Porque sim, ela tem. Porque você tem. Hoje, neste encontro fraterno, vamos mergulhar nas lições espirituais que a obra Memórias de um Suicida nos traz, para juntos compreendermos o quanto viver é um dom sagrado. E que, apesar das dores, sempre há uma mão invisível estendida em nosso favor, sustentando-nos quando pensamos cair. Você não está sozinho, nunca esteve. E este será o fio condutor da nossa caminhada daqui para frente. Despertar em seu coração a certeza de que a vida é a dádiva maior que recebemos e que ela sempre vale a pena. Meu irmão, minha irmã, talvez você já tenha se perguntado, em silêncio, por que viver? Quantas vezes essa indagação ecoa no íntimo quando a dor se torna quase insuportável? A perda de alguém querido, a traição inesperada, a solidão que pesa como uma noite sem estrelas. Tudo isso pode fazer o coração acreditar
que não há sentido em continuar. Quantas madrugadas em segredo a alma chora em silêncio, desejando que o peso cesse, que o sofrimento se apague, que a vida de alguma forma simplesmente deixe de ser. Talvez você conheça bem essa sensação de vazio, de abandono, como se ninguém pudesse compreender o tamanho da sua luta. E nesse instante, a mente pode sussurrar: se eu me for, a dor acabará. Mas meu amigo, minha amiga, será que é assim? Será que o fim da vida física realmente apaga o sofrimento? Ou apenas o transforma em uma dor mais profunda que o espírito terá de enfrentar? É essa pergunta que tantas vezes os corações aflitos não ousam fazer, mas que precisa ser trazida à luz. O Espiritismo, através da obra Memórias de um Suicida, nos oferece respostas comoventes e verdadeiras. Camilo Castelo Branco, em sua narrativa do além, nos mostra que a vida, por mais dura que seja, é sempre mais leve do que as consequências de abreviá-la. O que parece alívio imediato torna-se aprendizado doloroso nos planos invisíveis, onde a alma compreende que não se pode fugir de si mesma. Não, você não está errado em sentir dor. Não é fraqueza sentir-se cansado, querer descanso, desejar um fim para o sofrimento. Mas é justamente aí que precisamos ouvir a voz suave dos mensageiros de luz, lembrando-nos: a vida é um dom que não nos pertence cortar. É missão sagrada, caminho traçado com amor antes de nascermos, para que possamos crescer e evoluir. Se hoje o seu coração está cansado, se os olhos se enchem de lágrimas e a esperança parece distante, acolha-se. Respire fundo. Diga a si mesmo: eu estou em processo. Minha dor não me define. Minha vida ainda guarda significados que eu não consigo ver agora, mas que existem. A pergunta "por que viver?" não é sinal de fraqueza, é sinal de humanidade. Todos nós, em algum momento, já a fizemos. A diferença está em ouvir a resposta que o mundo espiritual nos oferece. Viver é sempre a escolha que abre portas. Viver é sempre a ponte para reencontrar a paz. Viver é o ato de coragem mais profundo que um espírito pode realizar. E nesta caminhada, você não está só. Se hoje seu coração sangra, saiba que existem mãos invisíveis que o sustentam, amparando-o até que encontre novamente o caminho da serenidade. Imagine por um instante uma árvore solitária no meio de um campo. O inverno chega, o vento açoita seus galhos, a geada cobre suas folhas, e por fora parece que tudo nela morreu. Mas nas raízes ocultas pulsa uma vida silenciosa, aguardando a primavera que inevitavelmente virá. Assim é a nossa alma diante da dor. Por fora sentimos frio, desânimo, escuridão, mas por dentro algo eterno continua a pulsar, esperando o tempo da renovação. O Espiritismo nos recorda que não somos folhas ao acaso. Cada um de nós é como uma estrela em meio ao universo, guardando uma chama que jamais se apaga. Quando pensamos em desistir, é como se estivéssemos tentando apagar o sol com as próprias mãos. O brilho da vida é maior do que qualquer sombra que possa nos envolver. Memórias de um Suicida nos fala de espíritos que acreditaram que a morte seria silêncio, mas descobriram que a vida prossegue, que a consciência continua, que os sentimentos não se dissolvem com o corpo. E ainda assim, esses mesmos espíritos foram acolhidos, conduzidos a colônias de aprendizado, tratados com amor, para que compreendessem a grandeza do dom que haviam rejeitado. Esse testemunho é um chamado de esperança. Se até os que erraram gravemente são recebidos pelo amparo divino, quanto mais nós, que ainda estamos aqui, podemos escolher outro caminho. Pense, meu irmão, minha irmã, na vida como um livro. Algumas páginas são dolorosas, cheias de lágrimas, mas se o livro é fechado antes do fim, nunca se descobre o desfecho, nem as vitórias que estavam reservadas mais adiante. O suicídio é, de certa forma, fechar o livro na metade da história. E a alma, ao despertar no além, descobre que ainda terá de voltar às páginas interrompidas, até que aprenda a ler todas as lições. Por isso, viver, mesmo com dor, é mais sábio. Viver é permitir que a história alcance seu propósito, que a vida revele os capítulos de luz que estão adiante. A vida é como um rio, pode ter pedras, pode enfrentar barrancos, mas segue em direção ao oceano.
Nenhuma pedra pode deter sua correnteza, apenas a torna mais forte e ruidosa. Assim somos nós. Cada prova enfrentada nos fortalece, nos aproxima da paz que tanto buscamos. Você não precisa entender tudo agora. Não precisa ter todas as respostas. Basta dar o próximo passo. Basta escolher permanecer. Porque cada dia vivido é uma vitória. Cada lágrima que cai é regador secreto das flores que amanhã irão nascer. E se o peso for grande demais, lembre-se, você não precisa carregá-lo sozinho. Há amigos espirituais que o cercam, familiares invisíveis que o protegem, mensageiros de luz que sussurram coragem em sua alma. A vida nunca abandona quem nela persiste. Meu irmão, minha irmã, é natural que, diante do sofrimento, a alma humana deseje repouso. No entanto, a doutrina espírita nos ensina que a vida é uma concessão divina e que não temos o direito de interromper o fio que o Criador nos confiou. O Livro dos Espíritos, na questão 957, esclarece que o suicídio é sempre um equívoco, pois apenas multiplica as dores que se buscava evitar. A obra Memórias de um Suicida é talvez o mais comovente testemunho dessa verdade. Camilo Castelo Branco, após ceder ao desespero, descobre que a morte não lhe trouxe alívio, mas uma consciência ampliada da sua própria dor. Ele desperta em regiões sombrias do mundo espiritual, onde outros irmãos, também desencarnados de forma abrupta, partilham o mesmo tormento. Ali, compreende que o sofrimento não foi apagado, mas intensificado pela escolha impensada. Mas é importante ressaltar, Deus não castiga. O sofrimento após o suicídio não é punição divina, e sim consequência natural da lei de amor e justiça. A vida é escola. Quando abandonamos a lição antes do tempo, precisamos retornar a ela mais tarde, às vezes em condições ainda mais difíceis. É como o aluno que deixa o exame incompleto, cedo ou tarde terá de retomá-lo. E ainda assim, o amor divino nunca nos desampara. Camilo, mesmo em sua dor, foi socorrido por espíritos generosos, conduzido à colônia Maria de Nazaré, onde recebeu cuidados e ensinamentos. Essa é a mensagem central. Mesmo aqueles que erram gravemente não estão fora do alcance da misericórdia divina. Não existe queda tão profunda que o amor de Deus não possa alcançar. É preciso compreender que a vida, com todas as suas dores, é parte de um plano maior. Antes de nascermos, escolhemos provas, reencontros e experiências que seriam o campo de nosso crescimento. Muitas vezes, as dificuldades que enfrentamos são compromissos que nossa alma assumiu para reparar o passado e fortalecer-se para o futuro. Quando desistimos, interrompemos esse ciclo de aprendizado e prolongamos nossa própria dor. Por isso, viver, mesmo com lágrimas, é sempre o caminho mais sábio. Como disse Emmanuel, a vida mesmo dura é bênção sublime. Não a desprezes, porque nela encontras as oportunidades que o céu te concede. Cada amanhecer é um convite divino para recomeçar. Cada noite é repouso para prosseguir. E aqui está a grande lição espírita. A vida é inestimável porque é eterna. A morte não é fim, é apenas passagem. O suicídio, portanto, não apaga a vida, apenas a complica. Mas quando persistimos, mesmo em meio à dor, nos aproximamos de vitórias espirituais que ainda nem imaginamos. Meu amigo, minha amiga, se hoje sua alma sangra, acolha essa verdade com ternura. Viver é sempre o melhor caminho, porque viver é crescer, viver é reparar, viver é amar. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes não percebemos, mas nossas atitudes diárias são como sementes lançadas ao solo invisível do mundo espiritual. Cada pensamento, cada palavra, cada gesto vibra como uma onda que atrai forças semelhantes. Quando cultivamos a esperança, ainda que tímida, nos ligamos a espíritos amigos que nos sustentam. Mas quando cedemos ao desespero e ao ódio, sintonizamos com inteligências que ainda vivem na sombra, que se alimentam da dor e do desencanto. Em Memórias de um Suicida, Camilo descreve como seus próprios pensamentos tristes e revoltados o cercaram de entidades em sofrimento, criando um campo escuro ao seu redor. E nós, que ainda estamos aqui encarnados, não estamos imunes a essa mesma lei de sintonia. Se pensamos apenas em desistir,
fortalecemos correntes de dor que nos prendem ainda mais. Se buscamos forças para resistir, mesmo fracos, abrimos portas para que os mensageiros de luz se aproximem. A vida humana é um laboratório de escolhas. Quantas vezes nos deixamos abater por pequenas contrariedades e, em silêncio, alimentamos ressentimentos que pesam no coração. Outras vezes, cedemos ao orgulho e acreditamos que nossas dores são maiores do que as de qualquer outro. Mas se olharmos ao redor, veremos que cada pessoa carrega uma cruz invisível. Não há coração sem ferida, não há vida sem lutas, e ainda assim há sempre mãos invisíveis nos amparando. Talvez você já tenha sentido isso. Um pensamento súbito de coragem, uma lembrança doce que brota no momento certo, uma música ou uma palavra que chega como bálsamo quando você mais precisava. Nada disso é acaso. São inspirações, são sinais, são amigos espirituais tentando acender em você uma centelha de fé. Mas para ouvi-los, precisamos escolher abrir a alma. Precisamos decidir cultivar pensamentos mais leves, mesmo quando tudo parece pesado. Precisamos aprender a vigiar nossas emoções para não nos tornarmos presas fáceis da sombra. Como ensina André Luiz, a mente é o espelho da vida em toda parte. O que projetamos, atraímos. Isso não significa negar a dor ou fingir felicidade. Significa, sim, compreender que, mesmo em lágrimas, podemos plantar luz, que mesmo caídos, podemos escolher levantar o olhar para o alto, que mesmo sentindo a noite escura, podemos acreditar na chegada da manhã. A influência espiritual é realidade viva, e a cada instante estamos escolhendo a companhia invisível que nos rodeará. Se hoje sua dor é grande, faça dela uma prece. Se o desânimo pesa, transforme-o em pedido de socorro sincero. Porque quando o coração se abre em oração, mesmo frágil, as forças do bem encontram caminho para nos alcançar. Lembre-se, meu amigo, minha amiga, você nunca caminha sozinho. Sua vida importa, suas escolhas importam. E cada pequeno gesto de esperança é um farol aceso no mundo espiritual. Meu irmão, minha irmã, você já percebeu como, em certos momentos, algo invisível parece tocar suavemente sua alma? Uma paz inesperada durante a oração, uma palavra que chega no exato instante em que você mais precisa, um abraço que vem carregado de mais calor do que o comum. Tudo isso são sinais, discretos e sutis, da presença espiritual que nos acompanha. Em Memórias de um Suicida, vemos que mesmo os espíritos mergulhados em grande sofrimento não ficaram desamparados. Aos poucos, foram conduzidos por inspirações, intuições e resgates que os levaram ao abrigo da colônia Maria de Nazaré. Assim também acontece conosco. Nunca estamos entregues ao acaso. Sempre há alguém no plano invisível velando por nós. Muitas vezes, acreditamos que a ajuda espiritual virá em clarões grandiosos, em fenômenos extraordinários. Mas na maioria das vezes ela se manifesta no silêncio da consciência. É aquela ideia repentina de não desistir. É o impulso de levantar-se após a queda. É a lembrança de um ente querido que parece sussurrar: siga em frente, eu estou com você. Quantos de nós já não sentimos a presença de um ente amado em sonhos? Ou percebemos um perfume suave no ar, lembrando alguém que partiu? Essas delicadezas são recados da vida espiritual, formas de dizer que não estamos sozinhos. O mundo invisível se faz próximo, sempre que nosso coração se abre à sensibilidade. Os sinais também chegam através da natureza. Um pôr do sol que emociona, o canto de um pássaro no momento exato, uma brisa que acaricia o rosto quando a alma está aflita. Tudo isso são formas pelas quais o Criador e seus mensageiros encontram brechas para falar conosco. Emmanuel dizia: a voz de Deus se manifesta em 1000 detalhes da vida. É preciso silêncio para escutá-la. Por isso, é essencial aprender a cultivar a calma e a atenção interior. Quando silenciamos o barulho da mente, podemos ouvir mais claramente as inspirações do alto. E quanto mais nos aproximamos de pensamentos de amor e gratidão, mais perceptíveis se tornam esses sinais. Talvez hoje você se sinta cansado e não perceba nada além da dor. Mas saiba, até aí o amparo chega. Mesmo quando não sentimos, somos sustentados. Mesmo quando acreditamos estar sozinhos,
a olhos amorosos nos observando com ternura, esperando o momento certo de nos fazer perceber que a vida tem valor. Meu amigo, minha amiga, permita-se notar os detalhes. A espiritualidade fala em sutilezas, e cada pequeno sinal é um convite para prosseguir. Meu irmão, minha irmã, toda dor pode ser transformada em luz quando aprendemos a entregá-la a Deus. O primeiro passo é simples, mas profundo. Não caminhar sozinho. Quando a angústia pesar, busque ajuda. Compartilhe sua dor com alguém de confiança. Procure um amigo, um familiar, um grupo de fé. Às vezes, basta uma palavra para que a noite da alma comece a clarear. O segundo passo é a oração. Não precisa ser longa, nem perfeita. Uma frase sincera, dita do fundo do coração, tem a força de mover montanhas invisíveis. Diga, se nada mais conseguir: Senhor, ajuda-me a permanecer. Essas palavras já são portas abertas para que os mensageiros do bem se aproximem e o fortaleçam. O terceiro passo é a ação pequena de cada dia. Um gesto de bondade, um sorriso mesmo em lágrimas, uma mão estendida a quem sofre. Essas atitudes simples funcionam como sementes de vida que retornam em forma de esperança. André Luiz nos recorda: servir é a terapia que cura as dores da alma. E, finalmente, o quarto passo é a confiança no tempo. Nenhuma tempestade dura para sempre. Nenhuma ferida permanece aberta sem cura. A vida é processo, é escola. E o tempo é o grande médico da alma. O que hoje parece insuportável será, amanhã, recordação de uma vitória conquistada. Feche os olhos por um instante e imagine uma luz suave envolvendo seu coração. Essa luz é real. É a presença do seu anjo guardião que não se afasta de você em momento algum. Ele ora por você, inspira seus passos e deseja apenas que você permaneça. E agora juntos, façamos uma breve prece. Senhor da vida, ampara este coração cansado. Transforma sua dor em força, seu medo em coragem, sua lágrima em esperança. Que ele sinta neste instante a presença dos amigos espirituais que o cercam e descubra que viver é sempre a escolha mais sagrada. Que nenhuma sombra se sobreponha à luz que brilha em sua alma. Assim seja. Meu amigo, minha amiga, viver é coragem. É um ato de amor consigo mesmo, com Deus e com todos aqueles que esperam por você. Levante-se, respire, caminhe mais um passo. A vida ainda reserva bênçãos que você não pode imaginar. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao final desta caminhada juntos e quero que você guarde no coração uma verdade que ilumina todas as sombras. A vida é sagrada, indestrutível e vale mais do que qualquer dor passageira. Você pode estar enfrentando noites escuras agora, mas nenhuma noite é eterna. Sempre há uma manhã esperando para nascer. E nessa manhã haverá sorrisos, reencontros, aprendizados, bênçãos que só o tempo revelará. A obra Memórias de um Suicida nos mostra que mesmo quando o espírito se perde em caminhos de desespero, a misericórdia divina nunca o abandona. Isso significa que você, que ainda está aqui respirando, vivendo, tem ao seu lado um exército de amor, sustentando sua caminhada. Confie, portanto, no valor da sua vida. Você é importante. Você é amado. Você é esperado por muitos, tanto aqui quanto no mundo espiritual. Cada passo que você dá para permanecer é um triunfo que repercute em várias dimensões. E lembre-se, nenhum sofrimento é em vão. Cada lágrima que você derrama é colhida pela providência divina e transformada em sementes de renovação. Emmanuel nos recorda: toda dor é semente de luz, se a alma sabe esperar. Por isso, siga em frente com fé. Se sentir-se só, feche os olhos e converse com os espíritos que o amam. Se sentir-se fraco, entregue seu coração a Deus. Se a dor pesar, lembre-se de que você é muito mais do que ela. Você é espírito eterno, filho da luz, viajante do infinito. E agora, ao encerrarmos este momento, deixo um convite simples, mas cheio de significado. Se esta mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários apenas uma frase: eu escolho viver. Esse será o seu testemunho silencioso, não apenas para você mesmo, mas para todos aqueles que lerem e se fortalecerem com sua coragem. Que a paz do Cristo envolva sua vida.
Que Maria, Mãe de Amor, estenda sobre você seu manto de ternura e que em breve nos reencontremos aqui para mais uma vez compartilhar luz, esperança e fé. Você nunca está sozinho, nunca esteve e nunca estará.